Boa noite, pessoal. Satisfação receber vocês aqui no nosso canal do Instituto Federal Campus Muriaé. Primeiramente, gostaria de pedir desculpas a vocês pelo atraso. A gente foi comunicado pelo palestrante de hoje, o Mauro Iazzi, que ele está com um pequeno problema de conexão e está tentando solucionar lá. Por isso, eu me justifico com relação a vocês e desculpo por conta desse atraso que até agora a gente está tendo que enfrentar, tá certo? Eu espero que a gente consiga resolver, que na verdade o Mauro consiga resolver seu problema o quanto antes, e enquanto isso eu aproveito para esclarecer algumas coisas aqui com vocês. Primeiramente a respeito das inscrições, muitos de vocês tentaram se inscrever pelo link que eu compartilhei, mas encontraram algumas dificuldades, mas fiquem tranquilos que primeiramente a gente tem que salientar que a gente vai prolongar esse prazo de inscrição, ainda que a live seja realizada normalmente hoje, a gente abre esse período de inscrição para vocês, prolonga ele, então vocês poderão se inscrever, inclusive contando com a valiosa ajuda do CEICE, que já tem nos ajudado bastante na realização desse evento. Então, fiquem tranquilos com relação à inscrição. Mais adiante, a gente vai estar disponibilizando no chat do YouTube um formulário de participação, de presença, em que vocês deverão estar preenchendo, e com isso estarão certificando realmente que assistiram este evento promovido pelo projeto de extensão Prazer Cal, uma introdução à leitura das obras de Marx e Engels. Então, duas coisas repetindo: tranquilidade com relação à inscrição, a gente vai prolongar esse prazo, vocês poderão fazer isso com tranquilidade ainda no decorrer dessa semana. Segunda coisa é que, à medida que a live for funcionando, a live for acontecendo, a gente vai disponibilizar diversas vezes o link com o formulário de presença. Então, essas duas coisas já tranquilizam vocês com relação à informação de participação, certificado e tudo mais, tá ok? A outra coisa que eu gostaria de salientar é que esse evento faz parte do projeto Prazer Cal, uma introdução às obras de Marx e Engels. A gente, a princípio, tinha a ideia de estar produzindo alguns vídeos para serem postados de introdução à obra desses dois autores e serem postados no YouTube, porém, esse projeto acabou ganhando uma outra dimensão e outros eventos associados a ele. A gente já realizou uma conversa, um bate-papo com alguns alunos que se interessaram também pela obra de Marx e Engels e estiveram com a gente. Eu digo a gente porque esse projeto conta com duas bolsistas, a Camila e a Isabelle, e fizemos um encontro no Campus Muriaé, na Unidade Barra, realizando uma discussão sobre a obra, sobre a questão judaica do Marx. E vários alunos participaram, puderam debater, depois de uma exposição feita pelas meninas. Um desdobramento desse projeto é essa live que hoje a gente está promovendo, mas a gente vai ter os vídeos divulgados pelo canal e também pelo WhatsApp, pelo Instagram, perdão, do projeto, que é @prazercal. Então depois vocês aproveitem para seguir o perfil no Instagram, e que lá no Instagram vocês poderão acompanhar as ações desenvolvidas com relação ao projeto. Ainda falando um pouquinho mais do projeto, enquanto o nosso palestrante resolve seus problemas de conexão, eu preciso salientar com vocês que a gente vai estar realizando, e é legal estar acompanhando pelo Instagram, a gente vai estar realizando em breve o primeiro curso de introdução à obra de Marx e Engels, especialmente uma leitura de alguns capítulos e alguns elementos da obra principal do Marx, o Capital, e nessa apresentação da obra, nesse mini curso, serão 3 encontros, 2 deles, o primeiro deles um pouquinho antes do Enem ainda, né? E 2 deles posteriormente ao Enem, que aí vocês vão estar com a cabeça mais fresca para poder fazer o curso com tranquilidade. Mas essas datas todas serão posteriormente comunicadas por meio desse perfil do Instagram do projeto Prazer Cal. Então, recomendo que sigam, recomendo que acompanhem lá, para ficarem atentos e antenados nessa discussão que a gente vai estar fazendo. Então, repetindo, o curso será
será realizado em 3 encontros, lendo o capítulo 1 do Capital, o capítulo 4 do Capital, o capítulo 23 do Capital, a principal obra do Marx, certamente com certificação para os inscritos e, o mais importante, uma formação política e de crítica da economia, da economia política, que é, certamente, o interesse maior daqueles que estão envolvidos no projeto, tá certo? Aproveito ainda para agradecer, a todo o suporte que a gente tem recebido do Campus Muriaé, em especial do CIS, que é a Coordenação de Extensão e Integração Campus Empresa, e no CIS, na figura da Sara em especial, que mesmo ausente do campus, tem em vários horários, fora dos horários, inclusive, atuado em favor do projeto, auxiliando de uma maneira fantástica a que a gente realize os projetos de extensão no Campus Muriaé. Aproveito para agradecer também as meninas do NAI, que hoje estão aqui, a Juliana está aí na tela comigo, então agradeço ela e a Nathalie, que vão estar com a gente, acompanhando todo esse evento. Ao Thales, lá na comunicação, que sem o suporte dele, nos bastidores aí, isso aqui não estaria sendo realizado. Por fim, agradeço também as bolsistas Camila e Isabelle, vocês conhecem, alunas do Campus Muriaé, e têm desenvolvido essa leitura, desenvolvido esses elementos de formação, esses momentos de formação, de uma forma extremamente dedicada, certo? Vamos dar só mais uma conferida aqui na chegada, a respeito da chegada do Mauriase, vamos dar mais uma conferida aqui, tá certo? E aproveito para já estar iniciando uma exposição sobre, não sou eu que vou estar falando, fazendo a palestra hoje, gente, fica tranquilo que alguns de vocês já me aguentaram bastante hoje aqui no Campus Muriaé, aqueles que não são do Campus Muriaé, certamente estão mais tranquilos que vocês que me aturaram hoje uma boa parte da tarde, tá certo? Mas eu preciso dizer também que hoje, o que a gente vai estar estudando com o Mauriase. Então, vou aproveitar para mostrar para vocês essa pequena obra aqui, do Marx e do Engels, que é A Ideologia Alemã. Esse livro aqui não foi publicado por esses dois autores, eles fizeram isso como um acerto de contas com a formação que eles tinham previamente, especialmente com os estudos que eles tinham feito a partir de Hegel, da esquerda hegeliana, dos filósofos da esquerda hegeliana, e inclusive com destaque especial para o Feuerbach. E essa obra foi meio que um acerto de contas deles com toda essa trajetória filosófica, uma tradição filosófica idealista, em que, apesar, especialmente o Hegel e o Feuerbach, de terem um enorme respeito do Marx, por sua vez, são objeto de uma crítica implacável nessa obra aqui. Nós fizemos uma leitura, no projeto, com as bolsistas, fizemos uma leitura, em especial de alguns trechos, alguns capítulos da obra, justamente para preparar uma exposição para vocês, ou melhor dizendo, preparar um momento em que a gente poderia conduzir essa exposição, trazendo o Mauriase, que logo, logo vai estar chegando aí no pedaço. O Mauriase não foi escolhido por acaso, ele é um especialista aqui no Brasil, no estudo não só da obra do Marx e do Engels, mas principalmente nessas categorias marxianas, ou seja, relativas ao Marx, categorias marxianas de consciência social e ideologia. Segundo o Mauro, ele vai estar tendo a oportunidade de falar isso mais detalhadamente para vocês, esse tema, ainda que tenha sido desenvolvido inicialmente, lá no processo ainda em que Marx e Engels iniciavam a elaboração das suas obras, ele vai perpassar a obra, especialmente desses dois autores, mas de uma forma mais acentuada, do próprio Marx, no decorrer de sua história, de sua elaboração teórica, culminando na principal obra do Marx, que é O Capital. No primeiro volume especial, há uma seção no primeiro capítulo, a seção final do primeiro capítulo, que trata do fetichismo da mercadoria, que é uma forma em que essa consciência social, se desdobrando numa ideologia, assume
é uma condição especial de fetichismo da mercadoria na sociedade capitalista. Enquanto, né, simplificando bastante, né, enquanto os seres humanos são embalados nessa lógica ou nessa ideologia fetichista, por outro lado, quem assume o papel de subjeito nessa sociabilidade capitalista, ou na sociabilidade mediada pela mercadoria, é justamente a própria mercadoria. Daí que a gente fale em também um outro termo associado à consciência social, o termo reificação, que é um termo que vem lá do latim, cujo prefixo rei significa coisa. Então, os seres humanos passam por um processo de coisificação, ao passo que o fetichismo da mercadoria significa aquele momento em que a mercadoria assume o papel de sujeito social. Então, isso o Mauro vai estar expondo daqui a pouco para vocês. E voltando ao tema, por que escolhemos o Mauro? Tem esse livro dele aqui, que já é um livro bastante conhecido, que é justamente Ensaios sobre Consciência e Emancipação, em especial o primeiro capítulo, que é Reflexão sobre o Processo de Consciência, no qual o Mauro Iasi vai discutir como a forma de consciência acontece processualmente, ou seja, não há aquela linearidade, eu sou alienado, me informei e agora estamos conscientes. O Mauro vai dizer que a coisa é mais complexa do que essa linearidade e, consequentemente, há uma processualidade nas formas de consciência. Um outro livro que ele participa, que ele escreve e que não é tão antigo quanto aquele ali, mais recente, de 2017, é esse livro aqui, que é Política, Estado e Ideologia, Estado e Ideologia, peraí, deixa eu só permitir ele chegando aqui. O Mauro está chegando aí, gente, então, só acabando essa apresentação, Mauro, boa noite, só terminando aqui uma breve menção aqui às obras. Então, esse livro aqui, que é Estado, Política, Estado e Ideologia na Trama Conjuntural, um livro publicado em 2017, que o Mauro faz justamente um apanhado de uma conjuntura específica e que serve de base para uma reflexão mais profunda sobre consciência e ideologia. Por fim, né, esse tema e esse tópico, esse é o título do livro mais recente do Mauro, lançado esse ano, Consciência e Ideologia, para além dos muros de pedra, e é este o livro mais recente, e que o Mauro discute também, a partir dessa conjuntura, não só brasileira, mas uma conjuntura mundial, os dilemas em que os seres humanos se encontram, especialmente tendo por perspectiva a emancipação humana, que é algo que ele vai também mencionar com a gente aqui depois, tá certo? Antes de passar a palavra para o Mauro, eu queria chamar a Camila, que é bolsista do projeto Prazer Cal, e a Camila vai fazer uma brevíssima introdução aí, né, para a gente já passar a palavra para o Mauro. O pessoal está com certeza ansioso para ouvir o próprio Mauro e não a minha cozinhação de galo, né, Juliana? Eu sei cozinhar o galo aqui, né? É desafiador para intérprete de Libras. Então, Mauro, aproveitando já de uma vez, te agradecendo muito por estar aqui com a gente, pela disponibilidade, tendo em vista que você solucionou aí os seus problemas de conexão, então, seguimos em frente. Passa a palavra para a Camila e, na sequência, a gente ouve o próprio Mauro. Obrigado mais uma vez e boa noite a todos. Desculpem pelo pequeno atraso aí, gente. Boa noite a todos, meu nome é Camila, sou aluna aqui do IF-Sudeste MG Campus Muriaé e sou bolsista do projeto Prazer Cal. Hoje, como o Júlio já antecipou um pouco, iremos falar sobre consciência e ideologia em Marx e Engels. E antes de apresentarmos o palestrante de hoje, tenho alguns recados para dar para vocês. Não deixe de se inscrever no canal do IF-Sudeste MG Campus Muriaé para que vocês possam estar por dentro das novidades do Instituto Federal. Também convido vocês para que conheçam o nosso perfil no Instagram, que é @prazercal, onde pode conhecer um pouco mais do projeto e acompanhar as nossas leituras. Agora o professor irá fazer uma exposição de aproximadamente 30 minutos e, na sequência, estará respondendo as perguntas que vocês formularem aqui no chat do YouTube. E para fazer as perguntas sobre o tema é muito fácil.
Basta colocar a palavra pergunta em caixa alta ou caps lock e escrever a sua dúvida para que dessa forma possamos encontrar o seu questionamento mais facilmente. E agora, depois dos recados, vamos para a apresentação do palestrante de hoje. Mauriase é graduado em História pela PUC São Paulo, mestre e doutor em Sociologia pela USP, participa do Núcleo de Estudo e Pesquisas Marxistas pela UFRJ, tem experiência na área de Serviço Social e Sociologia, com ênfase em Teoria Sociológica, Sociologia Política e Sociologia do Trabalho. Também é autor de diversos artigos e livros, sendo seu livro mais recente, Consciência e Ideologia para Além dos Muros de Pedra. E agora passo a palavra para o professor Mauriase. Obrigado, Camila. Um abraço para todos do Instituto Federal, um abraço para o Júlio. Pedindo desculpas aí pelo atraso, tive uns probleminhas para conseguir entrar, mas acabou dando tudo certo. Nós combinamos, né, que eu vou fazer uma introdução, uma fala introdutória de mais ou menos 30 minutos, aí o Júlio ou a Camila me avisam quando tiver faltando uns 5 minutos, tá? Então vamos lá, vamos direto ao assunto. O tema de consciência de classe e ideologia em Marx é um tema transversal do seu pensamento, né? Ele está na sua origem, nas suas primeiras reflexões críticas em relação a Hegel, e acompanha toda a trajetória desse autor no desenvolvimento da sua própria concepção de método, de uma compreensão da história, da crítica da economia política e de uma particular teoria da revolução, aonde, de fato, o tema da consciência e da ideologia tem um papel central, né? A gente pode começar essa reflexão sobre consciência e ideologia em Marx partindo de uma afirmação desse autor, que está bem no início da sua reflexão teórica, né, que os seres humanos inseridos numa determinada ordem têm uma relação alienada com o mundo, com as outras pessoas, não é? De certa maneira, o mundo, a sociedade, se apresenta a eles de maneira estranhada. O Hegel tem uma resposta específica para isso, né? Isso se deve, segundo ao Hegel, porque os seres humanos estão sempre inseridos em contextos particulares da história e, por isso, não conseguem ver o todo, né? Eles estão sempre relacionando-se no seu cotidiano, na sua vida, no seu período no qual eles vivem, uma parte de um todo que é a história humana, né? Nessa aproximação, Hegel considera que a alienação é algo insuperável, não é? Ela só pode ser enfrentada pelo distanciamento dessa conexão imediata e particular dos seres humanos através da filosofia. O começo dessa nossa história se dá pelo fato de que Marx vai ter uma visão distinta de Hegel sobre aquilo que chamamos de alienação, né? É verdade que os seres humanos estão inseridos em situações particulares e nessa aproximação imediata perdem a percepção do todo, se alienam, não é? No entanto, Marx diz que esse distanciamento, essa objetivação da praxis humana no produto da história, né, assume uma forma estranhada pela época que vivemos, né, em produtos da ação humana que se exteriorizam, se objetivam e que fogem desses seres humanos, voltando a eles de uma maneira estranhada, de maneira hostil, que os dominam ao invés de dominá-los. Marx, no início da sua formulação, vai dizer que esse não é um problema geral do ser humano, como imaginava Hegel, mas um problema específico dessa forma societária em que a humanidade havia chegado. Mas nesse momento da reflexão dele, ainda falta uma análise dessa materialidade que produz essa cisão entre o ser individual e o ser coletivo, né, entre o imediato e o histórico, etc.
Isso ele só vai ter condições de desvendar na medida em que desvende a materialidade dessa sociedade, do direito, do Estado e da própria sociedade, a partir da crítica da economia política e a compreensão da mercadoria, do ser do capital e do seu movimento próprio. Isso vai levar Marx à convicção de que esta sociabilidade da mercadoria e do capital é que produz esse estranhamento, não é? Então, veja, esse ponto de partida leva Marx e Engels, ainda no momento inicial das suas formulações, ali em meados dos anos 40, né, do século XIX, entre 46 e 47, há um longo acerto de contas com a filosofia do seu tempo, né, principalmente naquilo que se convencionou chamar de hegelianos de esquerda, aonde Marx e Engels vão construir toda uma reflexão de por que, né, na consciência social desta época está presente esse estranhamento, né, e vão com isso tecer o conceito de ideologia. Nós vamos fazer então, para fins de exposição, o seguinte procedimento: vamos deixar um pouco esse conceito de ideologia, que nós vamos voltar a ele daqui a pouco, e vamos tratar um pouco mais inicialmente do conceito de Marx e Engels sobre consciência. Né? Para eles, né, esta sociedade que chegou a esse ponto de desenvolvimento pode ser alterada. Né? Daí que a crítica da filosofia de Hegel e a crítica da economia política levam os dois autores a uma teoria da revolução. Essa teoria da revolução está ancorada numa constatação inicial que vai chegar na noção de consciência. Qual seria essa base para a gente pensar a mudança da sociedade e o papel das classes e da consciência nela? Marx e Engels estão convencidos que a base material da sociedade, a forma como os seres humanos produzem e reproduzem a vida, dentro de certo grau de avanço das forças produtivas, né, chega num momento onde estas forças produtivas avançadas se chocam com as relações sociais de produção existentes. Diz Marx ali no texto de 1859, do prefácio à contribuição da crítica da economia política, que ao chegar nessa situação, abre-se um período de revolução social. Então vamos lá, quer dizer, qual que é o pressuposto que os dois, que Marx e Engels estão colocando? Existem mudanças materiais que podem ser verificadas no avanço das forças produtivas, que ao chegar num certo patamar, apontam uma contradição com a forma pela qual os seres humanos até então haviam produzido a vida, ou seja, as relações sociais de produção nas quais eles estão inseridos. Mas isso é só a materialidade que torna possível uma mudança. Nem Marx, nem Engels acreditam em nenhum automatismo na história, né? De maneira que era só ficar esperando que a história, ao chegar nesse ponto, geraria uma mudança histórica. Eles estão convencidos que essa contradição se faz mediar pelas classes, né? Quer dizer, uma classe representa a necessidade de mudar as relações sociais, enquanto outra representa exatamente, pela posição privilegiada em que se encontra, a necessidade de manter essas relações sociais, levando assim a uma luta de classes. Ora, a grande questão, portanto, é o grau de consciência em que as classes agem no terreno da história, no sentido de transformá-la ou no sentido de mantê-la, né? Veja, seria linear, mecânico imaginar que as condições materiais produzissem automaticamente uma consciência da necessidade da mudança, né, que se chocaria, né, cumprimentar a nova tradutora nossa ali de Libras, se chocaria com as relações sociais existentes, né, e, portanto, com as ideias dessa sociedade. As coisas não são tão simples, né? Vamos lá. Por que não são tão simples? Porque as ideias da classe dominante, diz Marx e Engels lá na ideologia alemã, as ideias da classe dominante são as ideias dominantes. As ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante. A expressão ideal, diziam os autores, das relações sociais que fazem dessa classe a classe dominante.
Portanto, a partir dessa perspectiva, nós temos que compreender que a forma imediata da consciência social de uma época é a expressão das relações que fazem de uma classe a classe dominante, nos levando a afirmar que nós compartilhamos com as classes dominantes uma certa visão de mundo que se generaliza como dominante. Não é? Ora, para a gente entender isso, e no decorrer do livro Ideologia Alemã, o Marx e o Engels vão destrinchar esse conceito partindo da seguinte afirmação: a forma como se expressa essa consciência social de uma época não é aleatória, não é casual, não é? Ela se refere à expressão ideal de uma determinada materialidade. Não é? Portanto, a mudança social não se dará, como imaginavam os hegelianos de esquerda e o pensamento hegeliano em geral, na constituição de um novo pensamento, de novas ideias, valores e juízos, que uma vez materializados na realidade a transformasse. Não é? O processo de transformação material é o processo de alteração das relações sociais de produção, das formas de propriedade a ela associadas, né? Portanto, uma transformação material da vida, que mudando a materialidade pode expressar-se nas ideias num novo conjunto que pode se apresentar como uma nova consciência social. Veja, essa premissa leva Marx, em 1859, a afirmar que não é a consciência que determina o ser social, mas é o ser social, inversamente, que determina a consciência, que nós concordamos. Só que se nós parássemos nessa afirmação, que bem reflete o princípio da determinação no método marxista, nós poderíamos cair numa paralisia, não é? Quer dizer, alguém poderia falar, tá certo, Marx, mas você está em 1859, o que faz essas ideias comunistas num cara onde o capitalismo nem sequer se desenvolveu a ponto de gerar esta contradição que você indica, que poderia levar à mudança da sociedade. O próprio Marx, no mesmo texto, vai afirmar que a sociedade só se propõe aquilo que pode resolver. Pois bem vistas as coisas, né, diz Marx, sempre já existe ou estão em vias de gestação as condições materiais para tanto. Então nós temos que entender que na luta de classes, no processo de desenvolvimento de uma certa sociedade, cruzada por profundas contradições, essas contradições também se expressam no âmbito da consciência, fazendo com que a consciência social de uma época seja, ao mesmo tempo, a consciência dos interesses dominantes que quer manter essa sociedade e, baseado nas contradições que nela existem, aquelas ideias que germinam e se desenvolvem no sentido de questionamento dessa sociedade, de apontar para a necessidade de sua superação. Temos que aqui fazer uma consideração antes de ir para a noção de ideologia dos autores. Para Marx, ele fala da consciência como um atributo das classes, né? Nós vamos ver daqui a pouco que é evidente que esta classe vai ter que ser compreendida também na dimensão dos indivíduos que a compõem, das formas intermediárias entre o indivíduo isolado na sociedade civil burguesa e as formas grupais e coletivas que vão levando até a constituição da classe e, portanto, uma consciência de classe, não é? A ideia da consciência da classe para Marx é que existe, pela natureza da sociedade contemporânea, né, a sua época e aquela que agora alcança o máximo do seu desenvolvimento, uma intencionalidade maior no fazer histórica, né? Quer dizer, junto com o amadurecimento das classes, existe também o amadurecimento de uma consciência de classe. Por isso que nós não podemos entender a consciência de classe como um objeto dado, né, que possa ser deduzido meramente pela posição dos indivíduos e dos coletivos sociais numa certa divisão social do trabalho, né? Essa é uma visão sociológica da classe e da consciência de classe, que se aproxima muito mais do pensamento imediato dos diferentes segmentos sociais. E não é exatamente isso que Marx compreende por consciência, né?
A partir dessa visão, nós compreendemos a consciência como um processo, né, que se expressa inicialmente com indivíduos moldados à ordem existentes e que, portanto, reproduzem na sua consciência imediata a consciência dessa ordem. São indivíduos da sociedade civil burguesa, inseridos no mercado, inseridos na disputa por uma posição no mercado de trabalho, né? E não se veem como um coletivo, muito menos como um sujeito capaz de agir e mudar a história. Esse momento inicial, né, que a consciência se expressa ou no termo de Gramsci como senso comum, ou no termo de Lukács como uma consciência reificada, né, expressa o momento de uma inserção alienada do ser humano na sociedade e na história, né, onde ele é menos um sujeito consciente da sua ação e mais um elemento que acaba por reproduzir a ordem a qual está submetido, né? Então é um momento que a gente podia chamar da alienação, de expressão evidente da alienação. No entanto, Marx imagina que a contraditoriedade da sociedade capitalista levaria os trabalhadores ao desenvolvimento de uma consciência de classe. Agora, por onde ele imagina o caminho pelo qual essa alienação inicial se expressa como consciência de classe? Lá no Miséria da Filosofia, né, texto que Marx produz criticando o pensamento e a obra de Proudhon, né, lá no final do texto, debatendo com Proudhon os caminhos, a compreensão que ele tem do capitalismo e os caminhos que ele propõe para a sua superação, Marx vai tecer o seguinte raciocínio, que aqui eu reproduzo de forma mais livre, né? Diz Marx, o que o capitalismo faz é concentrar os meios de produção dispersos em grandes aglomerações produtivas. E por causa da natureza do capitalismo, isso assume forma de aglomerações urbanas, né? Então, a produção que tende a ser dispersa no primeiro momento, vai cada vez mais se concentrando e centralizando. E com isso ele concentra e centraliza os trabalhadores. Isso faz com que eles possam viver situações comuns, enfrentar contradições dessa ordem, não como indivíduos isolados, mas como coletivos mais amplos, né? Aqui e ali, essas contradições produzem choques, produzem lutas, produzem reações desses trabalhadores. Aí é um elemento importante. Para Marx, é nessas ações coletivas, na resistência dos trabalhadores, nas lutas imediatas contra as contradições da ordem a qual estão submetidos, que aqueles indivíduos isolados se constituem enquanto classe. Então isso é importante, né? A classe não é um dado sociológico, ele é um processo. E esse processo tem por centro a luta, a mobilização, né? A condição dele, enfrentando contradições, se colocar em movimento. Mas, e aí também é um segundo dado importante, esta primeira expressão do ser da classe ainda é uma reação à ordem capitalista, ainda é uma reação à sociedade burguesa e suas contradições. E pela natureza dessas lutas, que não pode ser de outro jeito, são lutas particulares, depende do ponto, né, aonde cada coletivo, cada grupo, cada segmento da classe vai se confrontar com a injustiça da ordem, né? Enquanto mulheres, enquanto jovens, enquanto negros, enquanto trabalhadores assalariados, enquanto seres de uma ordem que produz contradições e injustiças que provoca a reação desses indivíduos. Esses indivíduos podem reagir individualmente, mas isso produz uma revolta, produz algo temporário que leva à impotência e ao desencanto. Em certas condições, estas ações coletivas podem demonstrar uma força, uma coletividade em luta que reage a manifestações particulares da ordem. Mas diz Marx e Engels no mesmo texto, aqui e ali, essas lutas se ampliam, se tornam mais gerais, deixam marcas organizativas, se tornam lutas políticas no sentido da palavra. Cuidado, luta política não tem nada a ver com lutas institucionais, com eleições, né? Política no sentido que ela se choca com a sociedade e passa a se confrontando com ela, produzindo uma união, produzindo uma consistência de classe
que vai, através da luta, chegando à necessidade de ir além dessa forma societária. E muitas vezes de forma explosiva, em certas condições de temperatura e pressão, esta classe, ao se confrontar com seu adversário, né, produz movimentos históricos mais significativos. Mas ainda, mesmo no máximo desse desenvolvimento, ainda é uma classe da sociedade capitalista reagindo a uma parcialidade dela, né? Ainda é uma classe que reivindica da ordem capitalista a solução de uma injustiça, de um problema, né? A consciência própria desse momento de desenvolvimento da classe é a reivindicação. Daí que das suas expressões mais evidente é a luta social, é a luta sindical, é a luta reivindicatória, seja lá no bairro com melhores condições de vida, seja na fábrica por salário, seja nas universidades por condição de ensino, seja na sociedade por direitos e etc. Essas manifestações já demonstram que existe uma classe que se contrapõe ao capital, mas ainda é uma classe, nos termos de Marx, em si. Esses são dois termos que a gente tem que nos deter um pouquinho. Por que em si? Porque ela já é uma classe, né? Mas ainda não é uma classe. Parece místico, mas é verdade, né? Vamos lá. Ela já age como uma classe, ela já é um coletivo que se antagoniza com a ordem do capital. Mas ela não sabe que é uma classe. Ela ainda não se vê como um protagonista capaz de destruir essa ordem e instituir uma nova ordem social. Quando ela chega a essa constatação, que só é possível desvendando a natureza particular da sociedade, compreendendo o seu caráter histórico, compreendendo o caráter da classe dominante e o caráter da classe que pode revolucionar a sociedade, apontando para o desenvolvimento de novas relações sociais, ela se torna uma classe consciente da sua inserção histórica. Veja que há uma relação entre aquela discussão hegeliana de alienação. Ela desvenda, mas veja, diferente de Hegel, ela não desvenda pela filosofia, ela desvenda pela sua própria ação, pela sua própria constituição e a luta em que ela está inserida contra uma ordem estabelecida. Nesse sentido, é que as constatações que levam da classe em si para a classe para si, né, de uma classe que pode se ver como um sujeito da história, exige a mediação da teoria, exige o desenvolvimento de uma consciência específica capaz de desvendar as determinações do real, compreender a natureza do modo de produção capitalista, compreender o papel que o proletariado, os trabalhadores, têm nesse modo de produção específico. E ao desvendar isso, ele pode alçar voos no sentido e na direção de uma emancipação. Não é? Vejam, isso pressupõe a mediação da teoria. Alguém poderia dizer, mas isso não é um trabalho da consciência sobre o real? É. A consciência não deixa de ser determinada pelo seu tempo, mas ela age sobre o seu tempo. Como expressão dessas contradições, uma consciência revolucionária é um instrumento essencial para a transformação do mundo. Ela não é um instrumento menor e nem se produz pelas próprias contradições objetivas. Ela é um efeito da luta de classes que age sobre essa luta de classes, levando-a a um patamar superior, a um patamar revolucionário, a um patamar que aponta para a superação revolucionária da sociedade e para a sua emancipação. Não é? Ora, é nesse ponto, a partir dessa compreensão, em que a história é feita por sujeitos, que esses sujeitos são classes, que nesse processo a classe se constitui como classe na medida que toma consciência do seu ser de classe, é que aparece o tema da ideologia. E ele aparece de uma forma que eu já conversei em outras situações, né, e que a gente vai ter que resgatar aqui, uma vez que ela vem cruzada de uma polêmica muito grande. Neste momento da formulação, ali, meados dos anos 40 até o final dos anos 50, né, o Marx desenvolve uma compreensão de que a teoria da alienação, como a gente falava, está fundada numa certa materialidade que produz uma sociabilidade estranhada ao ser humano, que é o sujeito desse processo social e histórico. Não é? Mas qual é a materialidade disso? Diz Marx. É o ser da mercadoria e o ser do capital.
Isso está fundado numa sociedade que cindiu seus interesses em classes antagônicas, né? Veja, o capital não é a primeira sociedade cindida em interesses antagônicos, mas é o ponto último do desenvolvimento de uma sociedade que, em algum momento lá atrás, né, cindiu-se em classes antagônicas, certo? Por isso a frase famosa do manifesto: a história tem sido até hoje a história da luta de classes, né? Portanto, Marx se pergunta como que essa sociedade cindida em classes se expressa no seu universo ideal, ou nos termos marxianos, numa certa consciência social de uma época, né? Para diferenciar do termo hegeliano, espírito do tempo, né? Mas é essa consciência que expressa, no âmbito ideal, a materialidade da qual ela surge, certo? E o Marx está convencido que, por ser cruzado por interesses antagônicos, divididos em classes, na qual uma classe se apropria dos meios de produção social para sua própria riqueza, e para isso precisa explorar a outra parte da sociedade em seu benefício, isso produz uma cisão na consciência social, né? E essa cisão se expressa através do que ele vai chamar de ideologia. Veja, Marx não cria essa palavra é anterior, lá no final do processo da Revolução Francesa, do século XVIII ainda, né, na passagem do século XVIII para o século XIX, aonde um estudioso, né, do Instituto de France, chamado Destutt de Tracy, se propõe a um estudo do que são as ideias, como é que elas se formam, numa espécie de física das ideias, né? Por que ele está preocupado com isso? Porque a sociedade está mudando, né? A Revolução Francesa mudou radicalmente a vida política da França, a sociedade está mudando economicamente, né? Na passagem das manufaturas para a grande indústria, para o mercado mundial, e grandes mudanças materiais, para espanto dos pesquisadores, não produziam imediatamente alterações na forma de pensamento, na consciência, nos valores, na representação simbólica, ideal da realidade, né? No conjunto de valores pelos quais os seres humanos explicam a vida, né? E a Revolução Francesa está num momento de inflexão. Vamos lembrar que Napoleão se proclamou imperador, né? Então é um momento em que o Instituto de França está muito preocupado com isso. E apresenta, portanto, um projeto de estudo, né, sobre a ideologia. Vai chamar das ideias, e vai chamar isso de estudo das ideias, ideologia. Não é? Esse termo, portanto, que já existia, também tem uma história pregressa. Né? Tem muita reflexão anterior, desde lá da Grécia Antiga, com Platão, o mito da caverna, ou com Francis Bacon, com a ideia de como os seres humanos produzem um conjunto de ideias que, ao invés de ser instrumentos de mediação para compreender o real, impedem a compreensão do real. Se a gente voltar lá no mito da caverna, né, as pessoas estão lá vendo as sombras do real projetadas na parede. Quando elas saem, elas não reconhecem a sombra da árvore, mas não a árvore. Né? Elas estão presas àquela sombra que são produzidas por sacerdotes, por pessoas que querem que aquelas pessoas aprisionadas compreendem o mundo só pelas suas sombras e não pelo real. Quer dizer, já existe desde tempos longínquos a compreensão de que a nossa mente, a nossa concepção de mundo, pode não ser a reflexão do real. Não é? Ora, o Marx vai fazer uma crítica a essa percepção, seja do racionalismo britânico, né, de Francis Bacon, seja dessa percepção do conjunto de ideias como uma fantasia, uma mentira. Né? Ele vai partir do pressuposto que dissemos que aquilo que se expressa na consciência é uma expressão do real. Né? Agora, a pergunta é por que essa expressão particular aparece da forma como aparece. Na teoria do Estado, em Hegel, na teoria da economia política, em Adam Smith, Ricardo. Será apenas um erro cognitivo? Será apenas um erro epistemológico? Será que as pessoas dotadas de instrumentos analíticos e teóricos poderiam corrigir essa percepção equivocada da realidade? Mais do que isso, essa realidade expressa em ideias volta como uma força estranha que domina os seres humanos, como um dos mestres de Marx, Feuerbach, havia teorizado
na sua crítica ao cristianismo, né? A essência do cristianismo de Feuerbach é uma obra fundamental para entender a conexão entre essa percepção de mundo que domina os seres humanos, né? Que se apresenta como um conjunto de ideias estranhadas, seja na religião, seja na economia política, seja na teoria política do Estado e do direito. Portanto, a pergunta de Marx é essencial: é por que isso se apresenta desta forma, né? Vamos tentar definir qual é essa forma que precisa ser desvendada e que Marx chama de ideologia. Lendo a ideologia alemã, que é um esforçozinho razoável, porque é uma obra vasta, é uma obra, assim, que é uma aproximação que nunca foi sistematizada para ser publicada, né? Mas tirando ali o substancial da reflexão feita pelos autores, a gente chega a 5 características daquilo que se expressa no pensamento e que o faz se apresentar como ideologia, né? Então vamos a eles. Primeiro deles, toda ideologia oculta é uma forma de pensamento que, ao invés de revelar o real, oculta as determinações desse real, né? O pensamento científico é aquele que vai lá e vai pesquisar para saber quais são as determinações daquilo que aparece no fenômeno. A ideologia faz um trabalho de velar, ocultar, esconder essas determinações, certo? Essa é a primeira característica, o ocultamento. A segunda característica é que ela produz esse ocultamento através de algumas formas que se expressam no pensamento. A primeira delas, a segunda característica da ideologia, é a inversão, né? Toda ideologia, diz Marx, né, assim como na câmara escura ou no fundo do seu olho, se funda numa inversão, né? Uma inversão. Marx faz aí uma consideração importante, né? Não é que a ideologia produz essa inversão está no real. A frase do Marx é mais ou menos essa, né? A filosofia e a religião são uma expressão invertida do mundo, porque são expressão de um mundo invertido, né? Onde a sociabilidade humana aparece alienada no Estado, onde a liberdade humana aparece alienada na religião. Mas essa inversão não se produziu na ideologia. Ela é uma expressão ideal de uma inversão no real, né? Por exemplo, aquilo que o Estado expressa como sociabilidade, em contradição com a pulverização de indivíduos na sociedade civil, é uma cisão que expressa a cisão entre o indivíduo burguês na sociedade civil e o cidadão no Estado. Agora, o que causa isso? Ele vai pesquisar e vai dar sua resposta. Mas essa é uma inversão. Um outro exemplo de inversão: você vai na teoria política do Estado, e para a teoria política burguesa do Estado, é o Estado que permite a sociedade. Sem o Estado, a sociedade não existe. Na visão pessimista de Hobbes, é uma guerra de todos contra todos. É só a partir do Estado que a sociedade se constitui enquanto Estado. Marx e Engels, nos seus estudos, vão dizer o seguinte: não é nada disso. É a sociedade, num certo grau do seu desenvolvimento, exatamente quando se cindiu em interesses opostos, que produziu o Estado como uma figura separada dela que aparentemente a constitui, não é? São inversões. O terceiro elemento de todo pensamento ideológico, além do ocultamento da inversão, é a naturalização. Ou seja, a apresentação daquilo que é histórico, social, portanto produzido pelos seres humanos, como se fosse um elemento da natureza. Toda ideologia tem um elemento de naturalização do que é histórico, o que é não mais do que um elemento de inversão, mas que assume essa forma particular. Lá na crítica da economia política, no Capital, né, tem vários momentos em que o Marx ironiza isso. Um deles que me vem agora à mente é o Coronel Torrens. O Coronel Torrens fala: o capital é uma força natural. O capitalismo é uma expressão da humanidade mais elevada do que o feudalismo e outras formas, porque ele é a expressão da essência humana, da natureza humana. E qual é essa natureza, diz Coronel Torrens? É que o ser humano sempre usa uma coisa para atingir outra, né? O que é senão o lucro, diz ele. Qualquer primata, ao pegar uma vara para alcançar uma fruta, está usando um meio para adquirir outra coisa, para ter um benefício. Isso já é capital.
Lógico, é um exagero, né? Mas veja bem, o que está escondendo esse exagero na expressão ideológica? O capital sempre existiu. A concorrência entre os seres humanos para tirar vantagem sempre existiu. Se tirar o Estado, as leis e as normas, esses indivíduos se engalfinham como animais, né? Então você tem aí uma naturalização do que é histórico e social. Por exemplo, na relação entre homem e mulher, né? Ou veja, homens e mulheres têm uma base biológica, né, na sua expressão fisiológica, mas aquilo que é papel de homem, papel de mulher, o que na teoria social se convencionou chamar de papel de gênero, ou de relações sexuais, relações sociais de sexo, são, na verdade, construções históricas, construções culturais, que são, na ideologia, apresentadas como naturalidade, não é? Isso é expressão de um pensamento ideológico. O quarto aspecto da ideologia, além da ocultação, da inversão, da naturalização, é que o pensamento ideológico assume a forma de uma justificativa e não de uma crítica, né? Aí é bem claro o exemplo da economia política. A economia política, como expressão de um pensamento de uma época, empenha-se muito mais em justificar a existência do capitalismo, da sociedade das mercadorias, do que entender a sociedade das mercadorias. E quando esse entendimento se choca com os interesses do capital, eles são relegados em nome dos argumentos, né, de legitimação da ordem existente. É assim porque deve ser assim. Se a gente pegar uma expressão de ideologia lá para trás, tirar um pouco da ótica do capitalismo, né, o Aristóteles, quando vai analisar a sua sociedade, vai usar o seguinte argumento ideológico, né? A sociedade é formada por associações. As associações são determinadas pela natureza, né? A natureza fez o homem e fez a mulher. Eles se associam para procriar. Da mesma forma, a natureza fez um para o mando, o homem, outro para a submissão, a mulher. Da mesma forma, os homens livres se associam aos escravos. Por quê? Porque o homem livre tem o mando, o escravo tem o trabalho, o fazer, né? Dessa associação, segundo ele, benéfica para ambos, é possível constituir a polis, a base da vida material para que possa existir a vida plena. Veja, isso é um discurso ideológico, né? É muito menos uma compreensão da sociedade grega e uma legitimação do escravismo, né? Uma justificativa de por que é natural e, portanto, nos termos aristotélicos, justo a existência de senhores e escravos. Então, toda a ideologia é uma defesa da ordem existente. Nesse ponto, veja bem, um pensamento que assume a forma de um ocultamento, de uma inversão, de uma legitimação, de uma naturalização do existente, chega num quinto ponto que para Marx e Engels é essencial, né? Todo pensamento ideológico oculta, naturaliza, inverte e legitima de maneira a apresentar o interesse particular como se fosse universal, diluindo a particularidade do segmento dominante como se fosse a expressão do humano, da particularidade de uma classe como se fosse a expressão da sociedade, né? Voltemos ali ao Aristóteles. Não é o pensamento de Aristóteles o pensamento de um aristocrata escravista, é um pensamento de um grego, certo? Então veja, o interesse particular da aristocracia se apresenta como um interesse universal dos atenienses, ou por via de expressão do conjunto daquilo que se chamava a Grécia, não é? Resta um elemento após definir essas 5 características que constituem a ideologia: o ocultamento, a inversão, a naturalização, a legitimação e a apresentação do interesse particular como universal. No seu conjunto, diz Marx e Engels, a ideologia é a expressão da consciência numa época onde a sociedade está cindida em interesses opostos, portanto de classes, e tem por função, finalidade, garantir o domínio de uma classe sobre outra. Isso, para Marx e Engels, é ideologia. Veja, nós temos que cruzar as duas partes dessa exposição para montar a polêmica e o questionamento sobre o termo de ideologia e consciência.
Você vê que em todo o raciocínio de Marx, ao falar da classe trabalhadora, ao falar da constituição do proletariado no processo de luta, leva à consciência de classe. Certo? Tudo bem? Um processo pelo qual se supera a alienação inicial, a serialização e a fragmentação dos indivíduos, que na luta de classe se constitui enquanto classe, primeiro enquanto uma classe em si, lutando nas questões imediatas da vida, para em certas condições constituir uma classe para si, o Marx está apontando a superação da alienação no sentido de uma consciência de classe. Quando ele vai tratar da ideologia, ele vai tratar de uma forma particular da consciência social, aquela que se expressa pela divisão da sociedade de classes, e que tem a funcionalidade de manter o domínio de uma classe sobre outra, ocultando, invertendo, naturalizando, legitimando a ordem, de maneira a apresentar o interesse particular dessa classe como se fosse universal. Portanto, nós chegamos aqui a uma conclusão para poder ir para a nossa parte final, não é? Para Marx, existe uma oposição entre consciência e ideologia. A constituição do proletariado enquanto proletariado, da classe enquanto classe, e o seu processo de desenvolvimento de uma consciência que pode conduzi-lo, né, à tarefa de transformar a sociedade, encontra como resistência a esse processo de constituição da consciência um poderoso instrumento das classes dominantes para impedi-lo. E esse instrumento é a ideologia, né? A maneira pela qual a classe, ocultando as suas determinações, naturalizando a ordem existente, legitimando-a, faz com que as ideias da classe dominante sejam as ideias dominantes, né? Portanto, a consciência alienada é a base pela qual os trabalhadores assumem como sua a consciência da classe dominante, né? Se veem como indivíduos de diferentes produtos que disputam no mercado, que os mais capazes vencem, né? E todos os valores associados a isso. Isso gera um problema, que é a questão da ideologia, né? Que a gente aqui pontua para discutir e abrir o nosso debate. Essa concepção de consciência e ideologia em Marx, escrita, né, esboçada ali na ideologia alemã, nunca foi publicada, né, enquanto Marx vivia. Marx daí vai escrever a crítica da economia política, a introdução à crítica da economia política, vai escrever alguns textos de embate político, né, como o 18 Brumário, com Guerra Civil na França, etc., que ficarão conhecidos do público, e vai dedicar 40 anos da sua vida, a maior parte da sua vida, à pesquisa e à produção da sua principal obra, que é o Capital. Que, diga-se de passagem, está ali presente o conceito de classe e de ideologia como conceitos fundantes para entender o ser do capital e a luta de classes. No entanto, as elaborações específicas sobre ideologia, assim como boa parte da compreensão sobre consciência, ficaram naquele primeiro momento da obra do Marx, né, e que não foram publicados. Marx vai ter que sobreviver, vai fundar a Internacional, vai trabalhar primeiro na Gazeta Renana, depois nos Anais Franco-Prussianos, vai constituir a Internacional, vai se envolver na luta de classe, vai produzir textos de embate para isso, mais famoso Manifesto Comunista, e vai considerar que aquele esforço de escrita da ideologia alemã serviu para afinar o método para produzir sua obra, mas não era necessariamente uma prioridade de publicação. Portanto, foi, nos termos das cartas, né, de Marx e Engels, deixado a crítica roedora dos ratos. Certo? Estava lá com um manuscrito, estava lá jogado em algum canto em papel e tinta. Né? Esses manuscritos só serão resgatados, decifrados, porque a letra do menino não era exatamente, né, uma letra que podia ser facilmente compreendida, né? Isso só vai ser sistematizado na década de 30 do século XX, né? Aproximadamente 1932, pelo Instituto Marx e Engels, lá na União Soviética. Certo?
O que isso causa do ponto de vista bem cronológico, bem assim, linear? Né? Boa parte da tradição marxista após Marx, e estamos referindo aqui a uma boa tradição, né? Lenin, Trotsky, Rosa de Luxemburgo, Kautsky, Bernstein, né? Para somar aqui as duas alas que vão constituir a primeira social-democracia, depois o movimento comunista. Né? Nenhum desses autores teve diretamente acesso a essa obra em que Marx discutia ideologia. Nessa lacuna, o que ocupou a formulação, mesmo dos marxistas da Segunda Internacional e boa parte dos marxistas da Terceira Internacional, era uma compreensão corrente do termo ideologia, que aproximava isso a um conjunto de ideias, né, que corresponde a uma certa sociedade, ou, em outras versões, aos grupos que compõem, ou às classes que compõem essa sociedade. De maneira que Lenin, lá no Que Fazer, vai descrever da seguinte forma: o que existe é uma ideologia burguesa, e contra essa ideologia burguesa é necessário constituir uma ideologia proletária, referindo-se, portanto, a um conjunto de ideias, valores, representações próprias da classe trabalhadora, constituídas contra a ideologia burguesa, né? Surgindo aí um termo que é a ideologia proletária. Veja bem, a Segunda Internacional, da qual Lenin fazia parte, assume isso, né? Esse é o conceito de ideologia. E a partir daí nós vamos ver, de forma bastante fluente, o termo ideologia proletária atribuído a Marx em tudo quanto é texto, formulações, e tendo uma utilidade, é importante que se diga, na prática política. Né? O que o Lenin está preocupado é que, junto com a luta material contra a burguesia, tenha também uma luta ideal, tenha também a necessidade dos trabalhadores constituir uma visão de mundo própria. Isso também aparece de forma mais sofisticada, mas aparece em Gramsci, né? O Gramsci vai ser mais sofisticado em que sentido? A ideologia vai se expressar em diferentes formas, ela não é só um conjunto de ideias sistematizadas de uma outra classe, né? Ela primeiro se expressa com uma coisa meio aleatória, bizarra, né? Que soma na sua própria constituição elementos de ideologias, né? Mas isso que se expressa de forma caótica, ocasional, né? Bizarra, na consciência imediata das pessoas, é o que ele vai chamar de senso comum. Isso pode assumir e assume formas de ideologias orgânicas, sistematizadas, com saberes, que podem ser vinculados diretamente à luta de classes, né? Como ideologias orgânicas da burguesia e do proletariado, defende o Gramsci, né? Mas pode ser também ideologias não diretamente ligadas às classes em luta, como, por exemplo, da igreja, da filosofia, né, que seriam chamadas de ideologias tradicionais. Sofistica mais o termo de ideologia, mas no que diz respeito aos trabalhadores, acredita necessário constituir uma ideologia dos trabalhadores para se contrapor à visão de mundo da burguesia. Veja bem, em 32, quando você tem 5 minutos, é isso? Estou fechando. Então, em 32, quando você tem a sistematização desse texto, emerge uma concepção de ideologia que está em choque com a concepção de ideologia dos marxistas. Na concepção de ideologia no Marx, não é essa que os marxistas estão usando como ideologia. Veja, nós não somos nominalistas para dizer que aquilo que se define de uma coisa define a coisa. Né? A ideologia é muito mais complexa que isso. Mas tem uma importância essa diferença entre os termos, aquele que foi compreendido pela Segunda e Terceira Internacional e aquele que foi originalmente formulado por Marx. Né? Qual que é essa diferença? É que, veja, se ideologia para Marx é um instrumento de dominação de uma classe sobre outra, e que exatamente por isso se apresenta necessariamente como uma ocultação das determinações, como uma inversão, uma naturalização, que serve de legitimação ao existente, principalmente com a função de apresentar o interesse particular como geral, não tem sentido aplicar esse termo à consciência dos trabalhadores. Porque a gente estaria falando que a consciência dos trabalhadores
quando ideológica, esconde as determinações, inverte, naturaliza o que é histórico e social, esconde universalidades em torno de particularidades, ou esconde a particularidade apresentando-a como universal, para dominar uma outra classe. Isso se choca com a própria noção de emancipação de Marx, né, que é a superação da ordem capitalista, no sentido da Revolução Proletária, não é uma inversão do domínio de uma classe por outra que se torna a classe dominante. É o caminho pelo qual se supera as próprias classes para uma sociedade sem classe e, portanto, sem Estado. Né? Na acepção de Marx, sem ideologia. Né? Isso levaria à seguinte constatação, o seguinte resultado. Marx não usaria o termo ideologia proletária. O nosso núcleo de estudos e pesquisas marxistas, lá na UFRJ, quis comprovar isso. Essa foi uma linha de pesquisa que a gente constituiu lá. E qual que é a conclusão que nós chegamos? Como é que a gente fez primeiro? Né? Vamos pegar a obra do autor, né, os textos iniciais da sua vida, os textos filosóficos, a economia política, a crítica da economia política, os textos políticos, as cartas. Vamos fazer um pente fino em todos esses textos e ver se o Marx usou ou não, essa é a primeira questão, usou ou não o termo ideologia proletária. E a primeira aproximação desses estudos nos leva a uma constatação evidente. Marx e Engels nunca usaram o termo ideologia proletária. Eles usavam ideologia nesta acepção que aqui eu apresentei. Né? E quando falavam da visão de mundo, da necessidade de uma teoria, da compreensão da sociedade, o faziam no sentido da ciência, né? No sentido da crítica, e, portanto, no sentido explícito de uma anti-ideologia ou uma contra-ideologia. Né? O que é incômodo. Por quê? Porque você vai lá para Lenin, vai estar lá escrito ideologia proletária, você vai para os marxistas que gostamos, vai estar lá escrito ideologia proletária. O caso mais problemático e recente, né, é que um desses autores, todos eles, todos os que nós falamos até agora, usavam o termo ideologia proletária. Um deles, né, terá acesso a esses textos em 32, de 32 a 36. Para vocês terem uma ideia, o texto completo da ideologia alemã vai ser publicado só na década de 60, né? Só será traduzido para o inglês nessa época, já nos anos 60. No Brasil, a obra inteira só foi publicada em 2007, né? Então você tem uma ideia aí desse processo. Mas um autor conseguiu ver isso antes, que foi Lukács. Né? Lukács vai estar no seu exílio, está na União Soviética, tem contato com o organizador do Instituto Marx e Engels, que apresenta os manuscritos. Isso vai ser essencial para a compreensão de Lukács sobre o processo de consciência, né? Que vai reverter diretamente nos seus estudos sobre história e consciência de classe, né? Anteriores, e que vai levá-lo a questionar parte do que havia falado e constituir uma visão sobre como se dá a reificação e a consciência dos trabalhadores. Né? No entanto, o Lukács está aí espremido entre duas tradições. Né? Ele é um membro da Terceira Internacional, é alguém que tem em Lenin uma referência essencial para a constituição do seu pensamento. Nós estamos na década de 30, portanto, já sobre a égide do pensamento stalinista na União Soviética, o que criticar Lenin ou abrir qualquer questão não era um bom procedimento para a sua saúde, né? O que faz com que Lukács acabe produzindo a seguinte interpretação. Veja bem, há duas concepções de ideologia. A de Marx, mais precisa e restrita no sentido de que se funda na análise da ideologia dominante, e a de Lenin, que aponta para uma visão de mundo, que orienta os trabalhadores na direção da emancipação e da revolução. Então, nessa acepção, para Lukács, a ideologia seria um conjunto de ideias e valores que orienta segmentos sociais significativos, não é qualquer ideia que orienta qualquer ação, mas uma ideia que consegue orientar a ação significativa de setores sociais e classes, se torna uma ideologia, e, portanto, pode ter uma ideologia proletária, como pode ter uma ideologia dominante. Essa é uma questão que leva Lukács a achar que ideologia é um elemento mais universal,
Porque sempre os seres humanos, na produção ontológica da sua vida, também não só produzem na relação do ser humano com a natureza, mas também na relação do ser humano com os seres humanos. Nessa mediação de segunda ordem, a linguagem, o pensamento, os valores são essenciais. E se ele atribui a essa linguagem, esses valores, essas representações da vida nas mediações secundárias, um elemento ontológico, para ele sempre teria existido ideologia. Qual o problema? Isso leva o pensador húngaro a acreditar que a ideologia transpassa anteriormente a sociedade, mesmo antes da cisão dela em classes. E também existiria depois da superação das classes. Mésaros, que será um autor contemporâneo do estudo da ideologia, vai concordar com Lukács nessa ampliação do conceito de ideologia, mas discorda do seu mestre quando este afirma que ele existia antes da luta de classes e que existirá depois. Né? Mésaros vai concentrar sua análise sobre a ideologia tendo por base que ela é um fenômeno da cisão da sociedade de classes, e que, portanto, não existia antes dessa cisão e não existirá depois da sua superação, divergindo aí da visão de Lukács. Não é? O que isso nos interessa na prática para abrir o debate? Isso tem alguma importância ou é só uma elucubração que gostam de fazer os professores que têm que prestar contas ao CAPES, à CNPq, e, portanto, produzem artigos e textos sobre assuntos que ninguém vai ler? Eu acho que é essencial esse debate por dois motivos, e aí eu encerro. Primeiro motivo, pelo fato de que, ao compreender a teoria da alienação a partir de Marx, nós temos instrumentos para entender fenômenos contemporâneos que nos atingem diretamente. Né? A ideologia hoje é essencial para compreender a forma da sociedade capitalista em crise e como que se desenvolveu o papel da ideologia como justificativa e de manutenção da sociedade, disfarçando os interesses decadentes da burguesia como se ainda fossem interesses universais. Né? Portanto, essa compreensão da sociologia, da ideologia nesse registro parece fundamental. O segundo motivo é que, ao compreender a ideologia dessa forma, é possível verificar quando que na consciência dos trabalhadores desvia-se desse processo de consciência para recair em ideologias. Quer dizer, sem esse sentido negativo, como dizia Lukács da ideologia, a gente não perceberia que no próprio processo de consciência dos trabalhadores e na experiência histórica dos trabalhadores e nos seus processos de revolução, as inflexões nesse processo, as derrotas, os processos de inversão da revolução e sua negação em contra-revoluções, em desconstrução do processo de transição, produz no âmbito da consciência um deslocamento claro para a ideologia. Né? Então, existe uma ideologia proletária nessa acepção. Na nossa concepção, tristemente, sim. Porque no processo de crise da luta de classe, de crise da experiência socialista, a consciência proletária se reconverte novamente em ideologia. É obrigada a falsear, é obrigada a inverter e legitimar interesses que se apresentam como universais, mas são de fato interesses particulares, como é o caso específico das burocracias nas experiências de transição socialista. Né? Tem mais coisas, né? Quer dizer, como que a classe trabalhadora, muitas vezes, num período de crise, acaba sendo conduzida, né, por ideologias antagônicas aos seus interesses. Nós vivemos isso recentemente com o crescimento da extrema-direita e o bolsonarismo no Brasil. Não é? Portanto, com o risco de ser aquele viés que todo pesquisador acha que o seu tema tem uma relevância fundamental, eu acredito que a ideologia e o problema da consciência passa a ser um elemento importantíssimo para o debate da nossa sociedade. Né? Vamos ver se nas questões a gente pode desenvolver isso e comprovar isso, ou negar, né? Mostrando que eu estou perdido há bastante tempo estudando uma coisa que não tem muito sentido, aí eu posso até mudar de tema. Né? Agradeço a atenção de vocês, desculpa ter passado um pouquinho aqui do tempo, é o cansaço. Boa noite, professor. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente na live.
Eu sou a Isabelle, eu sou aluna também do IF Sudeste MG e eu sou bolsista do projeto junto com a Camila. Bom, primeiro eu gostaria, né, de agradecer ao professor Mauriase pelas suas palavras e também lembrar vocês de seguirem o projeto no Instagram, curtir a live e também se inscrever no canal do campus. No Instagram a gente está sempre postando as novas leituras e também avisando sobre as novidades do projeto. Bom, para a gente começar, nós vamos fazer um bloco de 3 perguntas e eu vou passá-las para o professor agora. A primeira pergunta foi da Eriane. A burguesia, ela é capaz de produzir uma ciência social longe da ideologia? Boa. Você quer fazer o bloquinho, eu respondo em conjunto, vai um por vez? Como for melhor para você. Vamos tentar fazer um por vez, aí você me vigia para mim não estender muito nas respostas. Belíssima pergunta. Como é que é o nome da pessoa que perguntou mesmo? Desculpa. Elaine. Eliane. Então, Eliane, vamos lá, você fez uma boa pergunta. É verdade, a burguesia pode, em certas condições, produzir um conhecimento científico, como de fato produziu. Né? É evidente que, pelas suas condições particulares, né, essa produção de ciência tem um limite, exatamente o limite daquele quando ela se vê diante de explicitar as condições da sua própria exploração. Mas isso não impede da burguesia ter sido um vetor histórico de produção de ciência. O próprio programa da modernidade tem por centro a razão. Né? Na contraposição à ordem feudal, dogmática, obscurantista, a burguesia, se assentada na razão, produziu um salto significativo no pensamento científico. Não por acaso, naquelas áreas da ciência, da tecnologia, que serviam diretamente à produtividade do trabalho, na intenção de crescimento da riqueza. Né? O Marx trabalha da seguinte forma, tudo em Marx é em movimento, tá? Para a gente entender isso. Quer dizer, num certo momento, o pensamento da burguesia, a universalidade possível dela corresponde à universalidade da sociedade. A sua emancipação particular é, em certo sentido, a emancipação da sociedade. Né? Então, o seu pensamento assume uma forma ainda menos dominada pela ideologia. Quanto mais essa classe se consolida no poder, quanto mais seus interesses mostram um antagonismo com os interesses da sociedade, que rapidamente se expressam, né? Se a gente considerar a Revolução Francesa de 1789 e 1848, você já tem o proletariado emergindo com interesses pobres, se chocando com isso. Mas mesmo antes disso, né, na Revolta dos Justos, Babefe, etc., nos socialistas utópicos, e em germe você começa a expressar o quê? A burguesia consolidando-se enquanto classe dominante e tendo que revestir esse seu domínio cada vez mais de uma ideologia que o esconda, que o disfarce. Né? Então, Marx chamava isso de crise de decadência ideológica. A burguesia passa de um pensamento científico cada vez mais a um pensamento ideológico. O exemplo que Marx dá nisso é na crítica da economia política. A economia política é uma ciência que desvenda vários elementos do real. A própria noção do trabalho, né, como gerador do valor, e outros são elementos que a própria economia política clássica de Adam Smith, nesse caso de Ricardo, projetou. Mas cada vez mais essa economia política vai se transformando numa ciência ideológica, que é a economia, que muito mais legitima e justifica a existência da sociedade capitalista do que, percebendo suas determinações, a critica. Né? Isso pode acontecer em vários elementos, na filosofia, né? Isso pode acontecer na teoria política, em outras coisas. Então, a burguesia pode e produziu ciência. Né? Agora, há um equívoco que, de certa forma, não estava tão claro para Marx, mas que no seu desenvolvimento fica evidente, e que Médzaros, por exemplo, explora bem, que a gente não pode tratar o par ciência e ideologia como um par oposto, né, que não se relacionam. É possível que a ciência assuma um papel ideológico, como, por exemplo, a economia, como, por exemplo, a teoria política. Né? Mas toda vez que a ciência assume um papel ideológico, ela se desvirtua enquanto ciência. Ela abandona os seus elementos da crítica, que é o essencial, e assume muito mais o aspecto da defesa laudatória do existente.
né? Ou seja, o que Mézaro está apontando é que a gente precisa tomar cuidado com essa versão da neutralidade da ciência pelos instrumentos da própria ciência. Quem vai defender isso são formas de pensamento como Comte, como Durkheim, no estrutura funcionalismo, ou como a sociologia compreensiva de Weber, e que ao agir nessa tentativa de uma objetividade acima dos interesses de classe, né, uma neutralidade científica, uma neutralidade axiológica, como defendia o Weber, assume essa mesma, exatamente por isso, uma versão ideológica. A segunda pergunta tem um pouco a ver. O Felipe Gomes perguntou: qual é a ligação da ciência com a consciência social? Então, Marx está convencido, e isso se explica em grande medida pela época de Marx, né? Quer dizer, Marx está vivendo uma época do crescimento da ciência, né? Ele está vivendo uma época dos descobrimentos científicos fundamentais, né? Ele queria dedicar o Capital a Darwin. Ele usa exemplos nos prefácios do Capital da célula, do microscópio, né? Engels se apaixona, se entusiasma com as questões científicas da química, da física, ao escrever a dialética da natureza, etc. Portanto, Marx e Engels, com os seres da sua época, são entusiastas da ciência. Como a versão marxista do pensamento crítico, né, é afirmar-se como uma ciência, né, a distinção entre o pensamento político crítico, enquanto socialista utópico, e o pensamento de Marx como um socialismo científico, já é um bom indicador disso. Então, para Marx, o antagônico à ideologia é a ciência, né? Agora, qual é a relação entre consciência e ciência? Veja, até um certo momento do processo da consciência, ela se dá independente da percepção científica do real, né? A crise da alienação inicial, os elementos iniciais de revolta, aquele elemento que leva à ação coletiva, não é tomado por uma decisão racional e científica. É uma reação à situação existente, movida por paixões, movida por uma reação em defesa da vida, das condições da vida, né? Não é uma tomada de decisão consciente fundada na razão, portanto, não na ciência. É uma reação às condições existentes. A própria luta de classes, no momento da reivindicação, no momento em que se busca melhores condições para a existência dos trabalhadores, busca-se lutar por direito, ainda é uma ação em resposta às contradições da realidade capitalista, agora na perspectiva de uma luta coletiva, né? Mas aí também não há uma compreensão científica da realidade, porque se houvesse fica estranho. Por exemplo, veja que estranho, a sociedade se organizando e pedindo ao Estado que dê dinheiro para a educação ou para a saúde. Veja, a riqueza produzida pelo conjunto dos trabalhadores se concentra na mão do Estado burguês e a gente tem que pedir para eles uma parte para satisfazer as nossas necessidades. É ridículo, né? Quer dizer, quando a ciência percebe as determinações da ordem capitalista, que o valor criado pelo conjunto do trabalho coletivo é acumulado privadamente pela classe proprietária dos meios de produção, desvenda-se um elemento. Então, até a consciência em si, a gente pode dizer que a vida leva, as contradições vivenciadas podem constituir patamar de consciência. O salto para a consciência para si, além de implicar num processo de luta de classe muito mais avançado, implica, como eu falei, na mediação da teoria, né? Na famosa expressão de Lenin, não há revolução sem pensamento revolucionário, né? Então a ciência, nesse momento do processo de consciência, passa a ser determinante, passa a ser essencial. É uma classe que se apropria de um pensamento científico para desvendar o real e, nesse processo, encontrar seu papel específico como agente transformador, não é? Portanto, existe uma ciência que compõe a consciência proletária. Em grande medida, nós acreditamos que isso se estrutura a partir das bases daquilo que Marx lançou e que os marxistas, a partir dele, desenvolveram. Então, acho que seu microfone fechou.
Agora uma pergunta minha, professor. Fala, Se são as condições materiais que determinam a consciência social, como é possível alterar essa consciência social e promover essa revolução dita pelo Marx? Boa pergunta, Isabelle. Veja bem, se a gente ficar preso à primeira determinação, não é a consciência que determina o ser, mas o ser que determina a consciência, a gente fica esperando as condições objetivas gerar as condições para uma nova consciência, né? Então, voltamos àquilo que eu havia falado. Esse é um processo, e nesse processo as contradições do real vão tornando possível expressões na consciência que, percebendo essa contradição, começa a se chocar com o real. Num primeiro momento, muito mais no âmbito cotidiano, né, das lutas imediatas, aonde a consciência se expressa com uma percepção de que há algo de errado no real. As ideias com qual você foi socializado, que representam as ideias dominantes na sua cabeça, não explicam as contradições da vida que você está inserido, não é? Então, isso permite uma crise de consciência, né? A realidade muda e os valores tradicionais, os valores da sociedade burguesa, que conformam sua visão de mundo, perdem a correspondência com esse real em movimento, né? Isso torna possível uma crise. Quando você vive essa crise conjuntamente com seus colegas, com seus parceiros de vida, né, você pode dar um salto para essa percepção individualizada do mundo para uma percepção mais coletiva, que pode ser uma inserção coletiva mais imediata ou cada vez mais ampla, né? Alunos daquela sala, ou alunos, ou movimento estudantil, né? Mulheres que estão vivendo certa situação na sua vida cotidiana, ou movimento de mulheres. Você tem dimensão disso, trabalhadores se antagonizando com o ritmo de trabalho, com a exploração do local de trabalho, ou uma comissão de fábrica, ou um sindicato, ou uma central sindical, né? Então, a consciência se transforma pelo processo de própria vivência das contradições, de introjeção desses processos em novos patamares de compreensão que vão alterando sua visão de mundo, né? Agora, na sua pergunta nos permite fazer uma seguinte reflexão. Tanto Marx como Lenin estavam convictos de que num certo momento desse processo de luta exige uma intervenção consciente daqueles que, chegando a essas constatações, desenvolvem um trabalho político de organização da classe, não é? Então, veja, não é que você tem que esperar a classe vivenciar isso e, magicamente, ela chega às constatações científicas que lhe cabem. O Lenin vai dizer uma frase que, de certa forma, parece arrogante, que parece menosprezar a consciência dos trabalhadores, que é que a consciência revolucionária vem de fora. Mas veja, o que ele está dizendo com vem de fora? É que essa compreensão científica do mundo que o marxismo pressupõe não se desenvolve na vivência dos trabalhadores. Veja, ela não se desenvolve sem a vivência dos trabalhadores, sem a luta de classes, mas ela vai alcançando patamares de sistematização teórica que se dá em outras camadas da sociedade, né? Aquelas essencialmente que estão ligadas à produção do conhecimento, à sistematização do conhecimento. Daí exige um elemento e uma mediação política essencial dessa consciência que se desenvolveu fora da classe trabalhadora, para que ela seja a consciência política da classe trabalhadora. Isso não é só um movimento de oferecer essa ciência para ela ser consumida pelos trabalhadores. É constituir uma prática política junto aos trabalhadores, para que no processo de luta, né, vá se desvendando o processo da sociedade e que vá ter ações específicas de socialização desse conhecimento, né? Que Lenin chamava de propaganda, que hoje nós chamamos de formação política, né? É essencial que esse conhecimento científico chegue à classe trabalhadora, né? Ele pode chegar através das instituições formais de ensino, em certa medida a sua comunicação pode se dar aí, né? Mas a ilusão achar, como dizia o Paulo Freire, que o sistema educacional vai levar essa consciência até os trabalhadores, né? Normalmente isso acontece como resistências, como formas cada vez mais
precisas de desenvolvimento do pensamento científico é colocado através da educação formal. Mas a isso se soma a necessidade da organização educacional da própria classe trabalhadora e dos seus movimentos, né? Daí os esforços de formação política, de educação popular, né? De formação, né? Marx não falava em lives, né, Júlio? Acho que ele não falava em lives, mas acho que faltava alguns elementos tecnológicos para ele poder falar isso. Mas ele tinha como prática se reunir com trabalhadores e discutir suas teses. Foi assim que foi o congresso que levou à formação da Liga dos Comunistas, né? O Engels construiu boa parte da sua obra, né, principalmente a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, em reuniões diretas com os trabalhadores. Então, esse contato da intelectualidade com os trabalhadores produz a fusão, que para Marx é essencial, que reunifica a dimensão intelectual e manual do trabalho num ser social, né, cuja praxis é reflexo tanto da ação material quanto do conhecimento. Professor, agora uma última pergunta. Sabendo que a consciência ela é determinada pelo ser social, e sabendo também dos desafios do nosso tempo, pode haver esperança de mudança no tempo histórico atual? Isabelle, essa é uma pergunta que pressupõe que vocês não tenham mais nada para fazer até o Natal, porque essa é a grande pergunta, né? Como é que se expressa no nosso tempo? E o nosso tempo tem uma dificuldade particular, tem uma particularidade do nosso tempo, né? Veja, o que o Marx pensava e antecipava teoricamente? O capitalismo vai entrar em crise. O desenvolvimento do capitalismo vai gerar as contradições necessárias para a forma capitalista se tornar estreita e ameaçar a existência da humanidade. Essa é a boa notícia. Isso já está acontecendo, certo? Hoje, muito mais do que na época de Marx. Marx via isso como um devir, como uma possibilidade, como uma tendência. Hoje não é uma tendência. As forças produtivas desenvolvidas já estão em contradição com a forma capitalista. E o resultado disso é, pela primeira vez, na dimensão que estamos vivendo, a possibilidade real, né, de inviabilização da vida humana no planeta. Certo? Essa é a má notícia. Pela primeira vez, os seres humanos desenvolveram uma forma de vida, uma forma de produção e reprodução da vida que pode gerar as condições que inviabilize a vida. Certo? Quais são os indicativos disso? A crise ambiental é talvez o mais gritante deles, né? Veja, a forma capitalista retira do planeta materiais, energia, numa velocidade muito maior do que o planeta pode se recompor. Essa é a raiz da crise ambiental. A crise ambiental não se dá porque a gente toma banhos muito longos, né? Ou porque usa aerosol e elimina a camada de ozônio. A crise ambiental é uma crise do ciclo de rotação do capital e da acumulação de capital cada vez mais ampliada, que retira muito mais recursos do que a Terra é capaz de produzir, né? E isso pode levar à inviabilização da vida, né? Veja como isso chega na consciência da nossa época. Até o vice-presidente, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, fez um documentário dizendo, esse ritmo é alucinado, precisa parar, né? Essa é uma questão concreta. Só que esse aumento incrível da força social colocada em movimento pelo capitalismo produziu seríssimos efeitos sobre a classe. E aí entra, não sei se é a boa ou a má notícia, né? Mas veja bem, a boa notícia é que a mudança histórica depende da gente. A má notícia é essa também, porque se a gente não for capaz de realizá-la, ela não acontece. Ela não acontece pelo mero desenvolvimento das contradições objetivas. E a crise do capital, no século XXI, assumiu uma feição que as transformações das formas de produção capitalista, dos padrões de acumulação, produziram um efeito sobre a classe, mudando radicalmente sua morfologia, sua forma. E aquilo que nós temos detectado na mudança da forma da classe trabalhadora é
uma fragmentação muito grande da classe, né? A classe, lembra que o princípio de Marx é que o capital concentrava a classe em grandes centros, e isso permitia uma vivência comum, interesses comuns, uma ação comum, e daí o processo de desenvolvimento de classe, de consciência de classe. Ora, nós estamos vivendo uma realidade capitalista extremamente fragmentária, onde a própria produção se multiplica em produção espalhada por todo canto, não mais concentrada em grandes plantas. Um processo de produção onde o núcleo produtivo do capital, que é a produção do valor, carrega em si uma enormidade de ações necessárias à reprodução do capital, seja na produção, na circulação, seja na área de serviços, seja na expressão alienada nisso, no capital financeiro e no capital fictício. Isso faz com que a contradição do capital produza dois vetores. Ao mesmo tempo que ele se generaliza e subordina toda a vida à mercadoria e ao capital, ao mesmo tempo ele fragmenta a classe trabalhadora. Como Marx parte da premissa que nós aqui apontamos, de que a classe se faz no processo de luta, no momento de derrota dessa luta, a classe sofre uma inflexão. Ela se dilui. Porque, veja bem, a gente não pode acreditar que isso é um processo linear, né? Éramos todos alienados, entramos em luta, temos consciência em si, em certas condições, passamos para a consciência para si. Como isso está ligado ao processo de luta de classes, esse é um processo que leva a vitórias e, em certos sentidos, a derrotas. E no momento de derrota, a classe se desconstrói. Assim como ela se construiu na luta, ela se desconstrói na derrota. Ela volta a se expressar como um bando de indivíduos serializados, espalhados, e, portanto, reverte a sua consciência. Então, a contradição do nosso tempo, Isabel, é a contradição onde as condições materiais e objetivas estão no máximo do seu desenvolvimento, mas coincide com o momento de derrota política da classe. Certo? Essa é a delicadeza do nosso movimento. Como é que isso se expressa na consciência dessa época e como é que isso se expressa na consciência de classe? O risco aqui é não conseguir fazer uma síntese rápida, mas vou tentar. Na consciência da nossa época, nós vivemos a consciência que Marx denominava de uma consciência da hipocrisia deliberada, para usar os termos de Marx e Engels, lá na ideologia alemã. Ele fala, no máximo desenvolvimento da sociedade capitalista, quando ficar claro a sociedade acusar a contradição entre forças produtivas avançadas e relações sociais de produção existentes, ocorrerá a perda de correspondência das ideias com a materialidade. O que quer dizer isso? Né? A materialidade cresceu, se desenvolveu, e as ideias dentro das quais a burguesia justificava seu domínio perdem a correspondência. O que a gente podia pensar numa situação dessa? Ótimo! As ideias burguesas perdem correspondência, as nossas ocupam lugar e seremos felizes para sempre. Mas Marx e Engels fazem o seguinte comentário: nesse momento da crise aguda da sociedade, as ideias que moveram até então a burguesia, as ideias pela qual ela, classe dominante, se apresentava como universal, se degeneram em meras formas idealizantes. Quanto mais desmentidas pela vida, mais sagradamente são defendidas, como ilusão consciente, como hipocrisia deliberada. Eu estou convencido que o espírito do nosso tempo, a consciência social do nosso tempo, se expressa como uma hipocrisia deliberada. O que quer dizer isso na prática, para ir direto ao assunto? A sociedade da liberdade, da igualdade, da fraternidade se transforma, que são os valores dentro do qual a burguesia revolucionária se afirmou, se transforma numa mera hipocrisia. É uma sociedade que vai falar da igualdade para exercer a mais profunda e abjeta desigualdade. Vai ser uma sociedade fundada na liberdade das mercadorias, do mercado, do capital, que escraviza cada vez mais os seres humanos e tolhe sua liberdade. Uma sociedade em que a fraternidade é trocada pela eficácia, né? Pelo ganho, pela rapina. Né? Essa é a sociedade que nós temos. A boa notícia é que essa sociedade, exatamente por assumir essa forma, potencializa as contradições que colocam a humanidade em contradição com o capital, gerando a base material para um processo de luta que pode gerar processo de consciência. Agora, como é que esse processo de consciência se expressa nessas condições da classe trabalhadora? Essa é uma questão importante,
os 2 primeiros ensaios do último livro tratam exatamente disso. O primeiro eu chamo de Espírito do Tempo, de um tempo sem espírito, que sinteticamente é isso que eu falei agora, e o segundo fala como se dá a consciência e o pertencimento de classe na nova configuração do trabalho, em que eu procuro refletir um pouco como que parte dos nossos problemas contemporâneos pressupõe uma leitura da realidade concreta da classe, como ela se expressa, das suas contradições, e como é que essa consciência de classe, nestas condições, pode desenvolver. Né? E o risco dela estar sendo contraposta muito mais às formas da sua fragmentação, elevadas pela ideologia em condição natural e normal, do que o processo que pode levá-la à constituição da classe e, portanto, da consciência de classe. Mas essas são questões muito menos abertas aos processos de pesquisa e muito mais abertas ao dever histórico. Né? A gente vai ter que entender o nosso tempo, interpretá-lo. Eu só posso dizer que, para isso, eu acredito que as ferramentas de Marx e Engels, o marxismo, e todo aquilo que foi aperfeiçoado pelos marxistas que depois dele vieram, são essenciais para entender esse tempo, porque esse é o tempo da crise do capital e da possibilidade da sua superação. Vai dar certo? Esse é um dilema da contemporaneidade, né? Se nós não conseguirmos nos organizar para tanto, o capital pode encerrar a aventura humana na Terra de maneira melancólica. Mauro, então, agora entrou na tela aí de novo, aproveitando para te agradecer muitíssimo por esse tempo que você disponibilizou para a gente. Foi uma exposição brilhante, mais uma vez, como sempre. Então, oportunidade da gente aprender muito. Certamente, não só agora, mas revendo depois, porque tem coisa que a gente tem que ir digerindo lentamente para poder realmente fazer uma reflexão e que implique também em ações, em uma praxis social que seja coerente com esse momento que a gente tem vivido, né? Os desafios desse momento, especialmente. Então, te agradecer muito por esse momento, agradecer também ao Thales, que está lá nos bastidores, as meninas que estão fazendo a tradução em Libras, a Nath e a Juliana, agradecer as bolsistas, Camila e Isabelle, que fizeram uma mediação brilhante aqui. Essas meninas têm lido coisas interessantes do Marx, têm lido os seus, então, consequentemente, elas estão indo num caminho de formação que é característico do Instituto Federal. A gente fica orgulhoso de fazer parte dessa construção, desse modelo de educação, educação tecnológica, que promove um aprendizado amplo, mas que fundamentalmente é calcado num horizonte emancipatório, humanamente emancipatório. E certamente você, nesse dia de hoje, contribuiu para que a gente desse passos nessa direção. Agradecer a todo mundo também que assistiu, que esteve com a gente, que comentou, que fez as perguntas, e que a gente espera poder encontrar com vocês em outros momentos, ainda no decorrer desse ano, no contexto do projeto de extensão Prazer Cal, uma introdução à leitura do Marx e Engels. Convidamos a vocês a seguirem o canal do campus, seguirem o nosso perfil lá no Instagram, estarem com a gente nesses momentos todos aí, que com certeza serão momentos muito profundos de formação, de aprendizado, de compartilhamento de um saber crítico, de um saber voltado para um horizonte emancipatório. Obrigado a todos, boa noite, gente. Obrigado, Rafa. Um abraço, beijo para todo mundo.